Bom dia. Queria repetir para vocês o shiur que eu dei no sábado à tarde, uma passagem muito bonita. E fala sobre a diferença entre Yaakov e Esav, os dois filhos. Um era o estudioso, e a Torá descreve ele como o Tamim. Tamim é um termo usado na Torá que você pode traduzir de algumas formas diferentes. Íntegro ou ingênuo. Então esse era o Yaakov. E o Esav era o caçador. Caçador no sentido literal, e aquele que caça, aquele que está sempre fazendo um truque. Como você faz para poder caçar um animal? Você engana ele e aí ele cai, fica preso, né? Então cai na armadilha. Então ele também usava armadilhas com a boca dele. Então ele enganava o pai, como a gente sabe, fingia ser um tzadik, pessoa cuidadosa com as mitzvot. Essa explicação é a clássica. Então o que eu queria explorar hoje é um pouco mais dessa qualidade que o Yaakov ele tinha, porque a Torá diz para a gente, Tamim tiei Hashem Elokecha, seja íntegro perante Hashem, com Hashem teu Deus. E o que significa íntegro? Porque a palavra tamim, como eu falei, pode ser ingênuo. Ninguém quer ser trouxa. E a Torá não quer que você seja trouxa. E você vê que Yaakov, de trouxa, ele não tinha nada. Por quê? Ele mesmo foi aquele que enganou, ou omitiu, falando melhor, para o pai. Vestiu as roupas do irmão, se passou pelo irmão e pegou as brachot do irmão. Tanto é que o irmão, quando ele descobre o que aconteceu, ele chega lá para pedir a brachá do pai, ele fica furiosíssimo. Por quê? Eu sou o caçador. Eu sou o cara que ultrapassa todo mundo. De repente, o meu irmão, esse ingênuo, o bobão, né? A cabeça dele, ele... A mãe que fez isso. A mãe ajudou. Mas ele talvez nem sabia que foi a mãe que ajudou. Ele, de repente, ele se olhou e falou: peraí, como que me enganaram? Eu sou o cara mais esperto. Eu sou o cara que engana todo mundo. Então doeu para ele. Então você vê que Yaakov, ele estava esperto. Quando chega com Lavan, por exemplo, com mais de hoje, ele já suspeitava que o Lavan ele iria trocar a filha. Então ele faz a combinação com a Rachel. No final, a Rachel entrega, tudo bem. Mas ele estava esperto. Quando ele vai se encontrar com o irmão Esav, muitos anos depois, ele se prepara para uma guerra. Ele não é tolo, certo? Ele se prepara para uma guerra. Ele tenta, ele reza para Deus, manda presentes para tentar bajular. Não é tão bobo assim, tá certo? Ele ganha de um anjo na briga. Hã? E ganha de um anjo na briga, né? Do Esav. Não, o Jacob. Yaakov ganhou do anjo de Esav. Sim, o Yaakov ganhou do anjo, aquele anjo era anjo do Esav. Ah, é? Isso eu falo, ele era anjo do Esav. Ainda tem a articulação das palavras com o Isaac Avino para não mentir do jeito que ele coloca. É, Ele boa, é boa, astúcia, boa, mapa. boa, boa. Quer dizer, não só que ele enganou de forma que não precisava enganar. É, Boa, boa. E ainda quando ele vai se despedir do irmão do Esav, então o Esav fala, bom, agora somos amigos, vamos juntos. Ele fala, não, não, eu não consigo, eu tenho muita gente, minha família, meu gado, meu rebanho, não dá. Vai na frente que eu estou chegando. E ele dá para ele um caminho que não é o caminho que ele foi. Ele está chegando até hoje, não foi, tá certo? É escrito que o Mashiach chegar... Ele pega Jabaquara. Exatamente, exatamente. Então, o que significa essa tmimut do Yaakov? Pergunta número 2. A gente sabe que essa diferença entre os dois irmãos já era desde a barriga da mãe. Se era desde a barriga da mãe, significa que estava na genética. Então, a genética de Yaakov, de ser estudioso, tá fácil de identificar. Pai, avô, mãe, avó, tudo maravilhoso. Da onde vem essa genética do Esav de mentir? Da onde ele pegou? Se fosse uma coisa que ele aprendeu com o tempo, né? A educação, ele foi, decidiu frequentar os lugares ruins, mas já desde a barriga ele já tinha essa tendência. Da onde vem essa tendência? Inclusive está escrito que Yaakov e Esav, eles depois do Bar Mitzvah, depois vai Igdelu Anearim, como a Torá fala, foi quando eles, cada um foi para um canto, cada um foi para o lado. Até o Bar Mitzvah parecia que estavam parecidos, iam na mesma escola, frequentavam, faziam as mesmas coisas. Então como funciona isso? Então, vamos começar pelo Yaakov. O Yaakov, da onde ele tinha isso na genética dele? Então, se a gente for olhar o pai dele, o Yitzhak,
além de ser Yitzhak Avinu, ele tinha uma característica específica na genética chamada Tmimut, que é essa ingenuidade. Da onde a gente sabe isso? Porque quando Yitzhak, ele estava com fome em Israel, surgiu uma fome em Israel, ele queria fazer igual o pai dele ir para o Egito, Deus falar para ele, não, 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 você não pode sair de Israel. Teu pai saiu, você não. Porque do momento que você foi levado como sacrifício lá pelo seu pai, você se tornou uma olá temimá, um holocausto, quer dizer, um sacrifício íntegro. Temimá, tamim. Então você não pode sair de Israel. Então ele tinha esse apelido específico que ele adquiriu quando ele foi lá pronto para entregar o pescoço dele para Deus, ele se tornou um sacrifício tamim. O que é o sacrifício tamim? Então, antigamente, quando você ia fazer um sacrifício no Beit HaMikdash, você tinha que verificar todo o animal para ver se ele não tinha nenhum defeito. Quando não tem defeito, se chama esse mesmo termo que a gente falou sobre Yaakov, aqui surge Yitzhak, temimá. Completo, puro, íntegro. Ele está sem nenhum tipo de falha, sem nenhum tipo de defeito. E você vê isso não só no Yitzhak, mas você vê também na vida de Yaakov. O que significa que ele era ingênuo? O que significa que ele era íntegro? Então, a linguagem que o Rashi ele usa é de que o Yaakov, Ishtamim, ele não era Harif. Harif, em hebraico, se traduziria como a tradução literal, quer dizer amargo, mas em português fala que aquele cara ele é afiado. Né? Ele não é afiado em enganar as pessoas como irmão. O que quer dizer afiado? O que é esse harif? A linguagem harif no Talmud ela é usada para o seguinte contexto. Se eu tenho, por exemplo, dólares em qualquer país, é um tipo de moeda que ela é harif, ela é afiada. O que quer dizer afiada? É a primeira a sair. É fácil de você usar ela. É uma moeda corrente. Agora, se eu tiver reais e eu tiver em algum outro país, vai ser difícil você trocar. Vai pagar caro no câmbio. Vai querer até achar alguém que queira trocar. Por quê? Ela não é harif. Então, a linguagem harif, afiado, nesse sentido, significa o primeiro instinto. Aquele que é o mais fácil. Qual que é a tua resposta natural? Então, muitas vezes as pessoas nos provocam. Qual que é a tua resposta natural? Tem gente que a resposta natural dele é ficar calmo. Tem gente que a resposta dele é explodir. Tem gente que a resposta dele é omitir, se omitir. Cada um tem a sua resposta natural. Qual é a resposta natural do Yaakov? Qual é a maneira de ele enxergar o mundo naturalmente? Dar credibilidade para as pessoas. Acreditar. Ele acredita. Existe uma frase que a gente fala, Kol Israel becheskat kashrut. Todo judeu, ele tem mais do que força, a probabilidade de ser alguém kasher. Alguém vai falar para mim, eu vou ser testemunho. Eu vou falar, não, mas talvez esse cara é mentiroso. Não, a gente pressupõe, essa é a rasa que a gente pressupõe que todo judeu, ele está vindo de um bom lugar. Se ele demonstra ao contrário, aí eu preciso tomar os cuidados. Mas Kol Israel becheskat kashrut. O Yaakov, ele tinha essa maneira de enxergar as coisas. O mundo, as pessoas e o relacionamento dele com Deus. Tamim. Tamim significa que ele dá credibilidade. Ele acredita. Por exemplo, Yaakov, ele quando chega a primeira vez em Haran, já nessa paraxá, ele vê que os pastores estão todos reunidos, quase reunidos, mas não estavam todos lá, a maioria, muitos pastores lá, já com o rebanho recolhido. Mas espera aí, estamos no meio do dia, por que está recolhendo o rebanho? E eles falaram, não, aqui a gente tem um acordo. Primeiro ele pergunta, de onde vocês são? Eles falam, somos de Haran, a cidade onde ele estava, onde ele tinha chegado para eventualmente encontrar a esposa, as esposas, etc. E aí eles dizem, não, aqui a gente tem um combinado. Em cima do poço, né, imagina como um posto de gasolina, tem uma pedra muito pesada, e a gente coloca ela para garantir que ninguém roube a água. Então a gente só consegue tirar essa pedra quando todos os pastores se reunirem. Então por isso a gente está aqui parado esperando. Na hora que todo mundo se reunir, a gente tira a pedra para a gente poder dividir a água por igual. O Yaakov, quando ele vê isso inicialmente, antes dessa explicação, ele não consegue entender. Ele vê aqui, o que é isso? Por que vocês estão juntando? O que aconteceu? E aí ele pergunta, onde vocês são? De Haran. Haran significa dizer, nós somos dos metralhas, nós somos
dos criminosos. Haran, Haron Afshel Makom. Nós somos do lugar da ira de Deus. Mas espera aí, que história é essa? Tem países que você pode deixar teu carro aberto, tua casa aberta. Ninguém nem pensa. A gente cresceu aqui de uma maneira diferente, a gente nem pensa nem o contrário. Claro que você vai trancar, claro que você vai se blindar e ter um porteiro e ter segurança e o que for, tá certo? Então o que acontece? A a presunção do Yaakov é de acreditar. Então ele vira, ele estranha esse negócio. Se tem um poço de água, é claro que as pessoas vão se dividir por igual. Ele não pensou que vai chegar alguém e vai roubar água. Ele não tem essa malícia. Agora, depois que ele vê com quem ele está lidando, opa, vou tomar cuidado. Ele não é trouxa, mas ele acredita na bondade do ser humano. Tanto é que quando depois ele vai reencontrar o irmão, 22 anos depois, ele manda os anjos na frente, ele manda lá os... tentando achar que talvez o irmão já mudou. Ele acredita. Assim como o pai dele acreditava que o Esav ia ser bom. Ele acredita na bondade do ser humano. Ele não desiste. Vamos ver o Esav. Quem era o Esav? Então o Esav e o Jacó voltavam do Heider, voltavam da escola. Aí o professor, vamos ilustrar só, contava, olha, nossos antepassados, na verdade, nossos descendentes, saíram do Egito, Deus abriu o mar, ele fez as 10 pragas. E aí o Jacó chega em casa todo feliz para contar para o pai, para achar que ele aprendeu. O Esav vira e fala, você acredita nessas histórias? Você acredita nesse professor? Ele é o cínico. Não acredita em ninguém. E quando alguém vem falar para ele qualquer coisa, esse cara tá me mentindo. Esse cara quer me enganar. E o tempo todo ele fala, eu preciso me proteger. Eu vou caçar ele primeiro, eu vou pegar ele primeiro para ele não me enganar, para ele não me passar a perna. Aquela pessoa que não confia em ninguém. E às vezes acontece com a gente, quando a gente passa por um problema, por outro problema, se alguém passou a perna em você uma vez, duas vezes, três vezes, você fica com trauma. Não dá para acreditar mais. Deus nos livre, pessoas que foram maltratadas por homens, pega mulheres que foram maltratadas por homens, acham que todo homem é maldoso. É um trauma. Então a pessoa passa a projetar isso em todo lado. O Esav, ele olhava para o mundo como um lugar hostil e eu preciso me proteger, e a maneira de eu me proteger é eu ser mais esperto. Qual dos dois tem razão? O Esav tem um ponto de razão, não tem? Não posso deixar que os outros me enganem. Mas por enganar todo mundo, então eu falei, é todo mundo igual, deixa eu me precaver. Mas como que é o mundo? Existiriam negócios se não tivesse confiança? Como que eu vou fechar um negócio, mesmo que eu faça um documento? O cara quer me enganar. Não confio em ninguém. Eu vou ter que viver sozinho. Existiria um casamento se não tivesse confiança? Ela tá querendo me trair? Tá querendo me enganar? Tá querendo pegar meu dinheiro? Tem pessoas que vivem assim. Acham que está todo mundo querendo enganar ela. A pessoa não vive. Então não é para ser trouxa, mas você pode dar credibilidade e acreditar na bondade, na qualidade do ser humano. Não tem Fala. aquela questão que a água reflete a face? E, por exemplo, Jacob Avinu via isso porque ele era dessa maneira. Talvez a característica, a inclinação de Asaf era ser assim, por isso que ele podia ver Exatamente, todo mundo assim. 100%, 100%. Então chama projeção. Já que ele era assim, já que ele enganava, ele achava que todo mundo queria enganar ele. É um Exatamente. pretexto falar, não, eu vou fazer primeiro porque a pessoa não vai fazer Sim, primeiro. perfeito. Só Boa, um boa, boa. pretexto. Então, na verdade, ele quer enganar, mas ele acha que os outros pensam igual a ele pensa, certo? Então ele está se protegendo na cabeça dele, na desculpa dele. Mas ele exatamente, boa, bem falado. Essa era a característica do Esav. Então, da onde o Esav ele tirou isso? A gente falou que estava na genética, aparentemente. Curiosamente, a gente pode dizer que ele tirou isso da mãe dele. A mãe era Sadeca. A mãe nasceu na casa de Lavan e se tornou, né, o irmão dela era o Lavan, que enganou Yaakov um tempão. Depois, o pai dela é aquele que queria matar o anjo lá do Eliezer, que colocou veneno pro Eliezer quando ele veio buscar o Yitzhak. Olha que família que ela tinha. O nome da cidade era Haran, que é a ira de Deus. Você pode imaginar. E de lá saiu uma rosa entre os espinhos, que essa é a Rivka. Então, da onde ele tinha esse? O que tem a ver com a mãe? Só que justamente por isso,
quando a mãe nasceu lá, o pai falava, tem que roubar, vamos supor, tem que enganar. O que ela tinha que falar para si mesma? Eu não posso acreditar no meu pai. Porque ela era tzadek, já desde nascença, Hashem deu isso para ela. Quando as pessoas na escola ensinavam para ela, você tem que mentir, aqui é assim que funciona. O que ela tinha que o tempo todo falar na cabeça dela? Eu não vou deixar que lavem a minha cabeça. Eu não vou deixar que me convençam com valores que não são autênticos e verdadeiros. Então, o tempo todo ela precisou crescer e dizer para si mesmo, estão mentindo para mim, estão mentindo para mim. Isso é fantástico. Depende do contexto. Se você usa isso quando te dão informações boas, é ruim. Mas quando você usa isso quando o mundo quer te enganar de fato, é fantástico. A deturpação disso, o mau uso disso foi quando passou para o Esav, e o Esav usou isso em tudo. Não acredita em nada. É o cínico. Todas as características que existem têm que ser bem aproveitadas. É bom ser cínico em determinadas situações, mas não em tudo. Sempre dou aquele exemplo do herético, do herege, que a gente pode aprender do herege, o cara que não acredita em Deus. Eu não posso aprender nada, ele é herege. Então, é a famosa explicação que quando alguém vem te pedir de se dar cá, você tem que ser herege. Você não pode falar, Deus vai te ajudar. O que acontece é por bons motivos. Deus sabe o que está acontecendo. Em outro Gilgul, em outra encarnação, você não tratou bem as pessoas, agora você está pagando. Agora você virou filósofo, você virou rabino religioso. Tira o dinheiro do bolso e dá para ele. Não fala, Deus vai te ajudar. Essa hora você tem que ser como o herege. Tá certo? Então, essa é a aplicação prática. Então, o cínico também tem uma aplicação muito prática. Esse mentiroso, ele tem uma aplicação muito prática. Mas quando? No lugar certo. Assim como a Rivkala tinha. Vamos passar para uma questão que a Gemara traz. Qual é a pergunta? A primeira pergunta que fazem quando a pessoa chega no Shammai, nos céus. Então, tem uma contradição na Gemara, mas uma das opções é Nasata venatata bemuná. Se você fez negócios, comprou e vendeu com emuná. O que é emuná? Com fé. Você confiou em Deus. Se você confia em Deus, você não vai roubar. Se você confia em Deus, você vai ser honesto, etc. Essa vai ser provavelmente a primeira pergunta. Ou a outra pergunta é se você fixou horários para o estudo da Torá. Então tem a discussão qual que é a primeira pergunta. Bom, qual que é a linguagem? Se você comprou e vendeu com emuná. E é uma linguagem que até eu ter estudado agora essa semana passada, isso, não entendia muito bem. Na sata venatata, eu deveria falar, você fez negócios com honestidade, sem roubar. Por que ele usa a linguagem bemuna? E aqui a explicação possível é o seguinte, não só que se você acredita em Deus na hora de fazer negócios, você acredita no próximo, perfeitamente. Você acreditou no próximo? Eu fiz seres humanos. Você está o tempo todo tentando achar que querem te enganar? Ou você deu credibilidade? Você vendeu fiado? Ah, não posso ser trouxa. Existe uma margem muito grande entre ser trouxa e você confiar nas pessoas. Dá credibilidade. Eu tenho um amigo que ele trabalha no Brás. E ele me comentou que chegou lá uma mulher que é compra dele. Ele vende atacado, ela vende no varejo. Ela compra dele. E um dia ela chega lá, depois de 2 meses que ela não tinha pago ainda pela mercadoria. Ela chegou lá. E ela vem falar, olha, tá difícil, não consegui vender esse mês, foi difícil, tarará. E aí ele vira e fala para ela, mas você não veio aqui para me pedir desculpa, né? Não, é que na verdade eu estava precisando mais para conseguir continuar o meu negócio, até eu conseguir te pagar. Ele falou, tá aqui, fica à vontade. Pega quanto você quer. Ele virou e falou para mim, para a vida, essa mulher vai ser minha cliente. Porque ela está sem forma de pagar e eu estou dando para ela mais crédito. Ela vai ser sempre, ela vai ser fiel. Pode ser que um dia ela poderia passar a perna? Poderia. Mas o outro lado da questão é, ele deu credibilidade para ela, no âmbito de negócio, provavelmente ele vai sair ganhando. Aquele cara que acredita, aquele cara que confia. Meu professor na Yeshiva, já contei esse episódio algumas vezes, mas a gente estava indo para a gente estudou sobre todas as regras do kasher, inclusive quais tipos de defeitos ou doenças dentro do animal pode fazer ele se tornar não kasher. Então você sabe que hoje você precisa, por exemplo, verificar o pulmão, ver se ele não estava
doente, etc., senão o animal ele fica não kasher. Então a gente estudou tudo isso na teoria, no livro. Só que na teoria, no livro, é difícil de aprender. Você precisa ir lá no abatedouro e colocar a mão na massa. E pouco tempo antes disso, tinha acontecido um escândalo nos Estados Unidos, eu estava na Austrália, de que entraram no abatedouro kasher, fizeram vídeos e falaram que não estava seguindo as leis do proteção dos animais e leis sanitárias, etc. Só saiu alguém fez algum vídeo e saiu nisso. Então, o Rabino comentou para a gente que quando ele estava conversando com o dono do abatedouro, provavelmente não judeu, pedindo a permissão para que nós, alunos, pudéssemos ir até lá, o dono, ele falou para ele, lembrando que estava no começo da época dos celulares, com câmera, etc. Então não era uma coisa tão comum, uma coisa que as pessoas... Então o dono falou para ele, olha, eu gostaria de deixar, mas eu tô com medo, né? Vai que alguém vem com uma câmera aqui, filma alguma coisa, depois faz um escândalo, coloca na internet. E o Rabino contando pra gente, ele vira e fala, olha, eu falei para ele, não, isso aqui são alunos, são estudantes de rabinato. Você não tem que ficar preocupado. São futuros rabinos. Você não precisa se preocupar. Sim, ele falou pra gente. E pronto. Eu fiquei pensando na psicologia do negócio. De como o Rabino falou. O Rabino não chegou e falou, pessoal, não levem câmeras. Poderia ter algum espertinho que falar, né, eu vou levar, não vai acontecer nada. Né, ninguém vai ver. Quando você fala não, sempre tem alguém que vai querer falar sim. O que ele falou? Ele falou como se fosse que de passagem, que ele comentou com o outro. Como assim? São rabinos. Eu acredito neles. Né? Como você vai? Quem vai ter a coragem de quebrar essa confiança que o Rabino deu? Quem vai ter a coragem de filmar e depois o Rabino vai frustrar essa confiança, tanto, essa credibilidade que ele nos deu? Fiquei pensando, me demorou para eu entender a psicologia, mas como realmente ele é um verdadeiro educador e sábio. Então, quando você mostra que você acredita, que nem você falou, as coisas se refletem. Então, se eu vou lá e te falo, olha, você pode pegar o crédito mais uma vez, às vezes, e assim, na verdade, que o mundo realmente funciona, eu digo, é assim que o mundo vai para frente, quando a gente dá confiança. A gente confia, a gente dá credibilidade para o outro. A gente é Yaakov. É assim que o mundo cresce. Vamos agora, então, trazer para a mitzvah que a Torá dá para a gente, Tamim Tiem Hashem Elokecha, seja íntegro. Então, nesse sentido, ser íntegro, lá está falando com Hashem, no sentido literal, se trata de você não tentar buscar saber o futuro com aqueles cartomantes, idólatras, etc. Seja íntegro, espera o que vai acontecer e Hashem vai te guiar e você não precisa tentar saber, descobrir o futuro. Mas com o próximo, o que significa isso? Seja Tamim, não significa você ser trouxa, mas significa você não perder as esperanças na qualidade do ser humano. Você acreditar nas pessoas. Você acreditar nas pessoas é uma qualidade. Se a gente for ver dentro do povo de Israel, isso se concretiza. Porque uma pessoa que passaram a perna nele uma vez, duas vezes, três vezes, ele se torna traumatizado. Ele acha que todo mundo quer passar a perna. Quantas vezes passaram a perna na gente, povo judeu? Quantas vezes perseguiam a gente? Quantas vezes quiseram acabar com a gente? Nós deveríamos ser aquele cara que não acredita em mais ninguém. Cínico com o mundo todo. Cínico com a bondade do ser humano. Nós damos tanta credibilidade que até isso acontece, chega a ser de forma deturpada, que a gente acredita até no inimigo. Aliás, não acreditam. O inimigo fala, eu quero matar vocês, eu vou matar vocês. Ah, não, ele não quer dizer isso. Não. Ele é bonzinho, tá certo? Então essa é a deturpação e exagero dessa qualidade. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas a qualidade original, que o povo judeu ele acredita nas pessoas, acredita na qualidade humana, isso é algo que a gente herdou justamente de Yaakov Avinu. Essa é a Tmimut de Yaakov Avinu. Então a gente tem que preservar ela. É muito bom ter ao nosso lado crianças. Se a gente convive sem crianças, só com adultos, a gente é cínico, a gente não acredita, a gente está sempre tentando ser mais esperto. Você vê criança, você engana a criança com facilidade, tá certo? Não que você deve, mas a criança é enganada com facilidade. Você conta para ele uma história, ele acredita. Essa é a melhor hora de você ensinar as histórias da Torá. Porque ele não vai começar a duvidar, pensar e etc. Não dizer, ele é trouxa, então deixa eu contar para ele as histórias dos milagres, que quando eu crescer eu vou saber que é mentira. Deus nos livre. A criança está mais perto da verdade. Ela está mais fresca que saiu da barriga da mãe, que veio lá do céu, onde ela tem essa tmimut, onde ela tem essa integridade, onde ela acredita de maneira mais pura. O Talmud fala pra gente que o sábio, Rabbi Eliezer, se eu não me engano, ele falava, eu rezo com a consciência dessa criança.
que quer dizer? Eu hoje, o meu contato com Deus é muito mais avançado que uma criança. Eu enxergo Deus como um adulto, com maturidade. Eu tenho outro tipo de relacionamento. Mas eu não quero que esse meu conhecimento, ele deturpe, ele estrague aquela centelha de tmimut, de simplesmente de uma sinceridade simples, saber Deus existe, ele resolve meus problemas, ele é meu pai e está acabado. É assim que a gente tem que enxergar. Eu não posso me contentar com isso, eu preciso estudar, preciso me desenvolver, mas eu nunca posso perder aquela pureza que a criança tem. Eu lembro que uma vez eu vi uma história que tinha uma pessoa que foi se encontrar com o Rebbe, e ele era um cara muito inteligente, um cara filósofo. Então ele foi lá e falou, conversou com o Rebbe por muito tempo. Quando ele saiu, ele falou, olha, ele é muito sábio, ele sabe muita coisa, falando do Rebbe, mas ele acredita igual uma criança. Falando de forma pejorativa, ele acredita nas coisas como uma criança. A gente tem que ter, a gente não pode perder essa sinceridade da criança. A criança fala o que pensa. Não quer dizer que você precisa sair falando tudo o que você pensa, mas muitas vezes a gente omite aquilo que a gente pensa. A gente tenta falar de forma diferente para agradar e etc. A criança não quer agradar, ela fala o que ela pensa. Então, essa tmimuta a gente tem que preservar. A gente tem que preservar porque essa é a qualidade que o Yaakov ele trouxe para a gente. Já do Esav, o que a gente pode aplicar é de você ser cínico quando cabe ser cínico. Quando todo o teu entorno, ou você lê as notícias, ou você lê todos aqueles que estão te dando informação, mas estão te dando informações que você sabe, você estudou, que elas estão erradas, não permita de fatos não verídicos, ela acaba te convencendo. Seja cínico, continue sendo cínico. Essa é a aplicação prática do Yaakov e do Esav. Escolha. Rahim Tio. Ok.